Deus abençoe grandemente a sua vida. A paz do Senhor Jesus. Hoje nós falaremos da lição número 11, com o título A Promessa de Provisão. Bom, nós sabemos que na lição passada nós falamos sobre a promessa de proteção e nós vimos o quanto que Deus nos protege e cuida de nós. Hoje nós estaremos dando continuidade também nessas promessas que o Senhor tem feito para a sua igreja. E hoje nós falaremos da promessa de provisão. Nós elencaremos aqui e falaremos o que é a provisão e como que essa provisão ela é feita para o cristão. Bom, o texto áureo, o texto central da nossa lição, ele diz assim: por isso digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, e nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Mateus, capítulo 6, e versículo 25. A verdade prática, aquela pela qual nós temos que estar praticando no nosso dia a dia, diz o seguinte: o Senhor Jesus, o nosso amigo fiel, preenche todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Então, a verdade prática nos mostra que quando nós estivermos em casa, no trabalho, na escola, no mercado, nós temos a certeza que o nosso Jesus, ele nos preenche no nosso emocional quando estamos tristes, na nossa vida espiritual quando estamos buscando a Ele ou até mesmo passando por batalhas espirituais, Ele que preenche, Ele que nos ajuda a vencer. E os problemas emocionais como tristeza, angústia, através de Cristo, através dessa verdade prática, nos mostra que o nosso Senhor Jesus, Ele é que preenche, Ele é que está presente nesse momento de angústia e de tristeza. Dando então a ênfase que Ele preenche as três áreas da vida: emocional, física e espiritual. Que a gente possa estar colocando isso em prática todos os dias. A leitura bíblica que a gente vai estar falando desta lição está baseada em Mateus, no capítulo 6, onde diz o seguinte: por isso digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, e nem ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestimento? Olhai para as aves do céu. Não semeiam e nem cegam, e nem ajuntam celeiro, mas o vosso Pai Celestial vos alimenta. Não tem de vós mais valor do que ela? E a qual vós, com todos os seus cuidados, acrescenta o côvado da sua estatura? Não andeis inquietos, dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos. Então o texto vai nos mostrar que esta grande ansiedade generalizada, ela vem ter uma solução. Em que sentido? Quando nós entendemos que nós temos um Deus que provê, o conhecido Deus da provisão, o Deus que supre as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. E à luz de Mateus capítulo 6, nós vamos perceber a importância que o nosso Senhor Jesus, ele nos dá a respeito das esferas humanas. É muito importante a gente entender essas três esferas que nós temos. Primeiro, nós temos que entender o que é que nos deixa ansioso. Como que essa provisão de Cristo, ela pode estar sendo alcançada? Primeiro, nós temos as necessidades básicas. Quais são as nossas necessidades básicas? São as nossas necessidades físicas, que é o alimento, que é a vestimenta, que é de dormir, que é descansar, que é que nós tenhamos que trabalhar. E essa provisão, essa necessidade básica,
que nós temos de comer, de plantar, tudo isso Deus promete de prover para a gente. Ou seja, muitas pessoas vão plantar, vão regar, mas quem vai fazer crescer o alimento é o Senhor. Então, quem faz tudo isso aqui para que a nossa vida ela venha estar sendo aí alimentado diariamente com os cereais, com as frutas, com os legumes, as verduras, tudo isso que nós temos, quem provê é o nosso Deus. Então ele supre as nossas necessidades físicas. Ele supre nós com esse pão diário. Ele é o Deus da provisão que nos alimenta. Ele nos mostra para que a gente não fique ansioso, sabe, aquela agonia para que as coisas venham acontecer. Ainda nem chegou o futuro. E tudo isso é um alerta para que a gente não fique ansioso, porque foi mostrado que o nosso Deus, ele provê as nossas necessidades básicas. E ele faz, no versículo 26, aqui uma demonstração, uma referência com as aves do céu. Ele mostra que as aves do céu, elas nem plantam e nem cegam, mas Deus não deixa faltar o alimento para os pássaros. Ele mostra também, em outra perspectiva, aqui a relva, né? As plantas, as flores, que mostra que assim como as flores, elas produzem ali a sua linda paisagem, aqui vai mostrar que Deus também ele vai nos prover das nossas roupas, das nossas vestimentas. É Deus que faz com que nós tenhamos os nossos suprimentos básicos. Ele quer que nós confiemos nele. Então essa ansiedade, esse querer de uma forma descontrolada é a conhecida ansiedade. Mas Cristo nos mostra que nós temos que ficar tranquilos, nós temos que saber e entender que quem provê o nosso alimento é Ele. Quem provê as nossas vestimentas é Ele. Então nós vamos ver que Deus ele sabe das nossas necessidades. Deus ele entende o que nós precisamos. O que nós temos que fazer é nós ficarmos um pouco menos inquietos. É que nós temos que entender que Deus, ele que supre essas necessidades. Bom, falando de necessidades físicas, pela qual é a roupa, é o alimento, nós também temos as necessidades emocionais. As necessidades emocionais são aquelas que passam na alma, como a tristeza, a alegria, né, a saudade. São os sentimentos pela qual nós conhecemos, como o medo e até mesmo o conhecido ali temeroso depressão e também a ansiedade. Então essa mordomia da alma, ou seja, esse cuidado da alma, ele é muito importante para o nosso bem-estar. Esse nosso bem-estar vai fazer com que nós nos preservemos, vai fazer com que a gente se cuide da nossa mente, dos nossos pensamentos. E esse lado emocional, ele tem sido afetado grandemente. Nós vamos entender que cerca mais ou menos de 300 milhões de pessoas no mundo estão aí, né, nesse ranking mundial sobre a ansiedade. Ou seja, 18,6 milhões de pessoas, de acordo com esses dados da OPAS, é uma sigla que significa Organização Pan-Americana de Saúde, né, do transtorno de ansiedade. Então, trata-se bem disso, com mais de 300 milhões de pessoas. Então, é algo que está mostrando a ausência de paz na vida dos seres humanos.
essa ausência de paz, ela traz uma inquietação, ela traz uma euforia interior. E aqui nós vamos entender que diante dessas situações, dessas nossas fragilidades pelo mundo pela qual nós vivemos e por essa grande ansiedade mundial, a Bíblia vai nos mostrar que uma das soluções e a maior solução que nós temos aqui está em Jesus Cristo. Ou seja, quando nós temos aquela certeza de que nós e de que tudo ficará bem no nosso interior, a gente vai ser pessoas totalmente confiáveis em Deus. Nós estaremos com os nossos corações colocados na presença do Senhor e isso vai nos ajudar a nós a ficarmos quietos e mais tranquilos e descansaremos melhor diante de turbulência. Quando nós falamos a respeito dessa situação que Deus ele nos assegura diante das tribulações, isso não quer dizer que a pessoa que é crente, ela não vai passar por problemas. Ela vai passar sim. O crente passa, o ser humano passa por problemas. Só que Deus, ele supre essa provisão emocional. Ele supre, ele alimenta a pessoa com a paz. Então ele provê tanto no aspecto físico, como nós vemos aqui, na alimentação, no vestimento, no cuidado, como também no emocional. E principalmente, aqui focou muito a ansiedade, que é algo que está atualmente aí, em uma grande parte da sociedade, como diz esse ranking mundial aqui de transtornos e ansiedade. Então a nossa solução é o Senhor Jesus. Ele, através dessa certeza, dessa busca, dessa nossa solução para o nosso emocional, nós teremos então algo chamado de paz interior, que é aquela paz que mesmo diante de tantos problemas, nós fechemos os olhos e falemos, Deus está comigo. E aí nós passaremos por essa tribulação, só que com Cristo. E é muito difícil uma pessoa que está com Cristo abandonar o barco. Vamos entender que muitas pessoas têm se matado, muitas pessoas têm se jogado de precipícios por causa da ansiedade. Mas com Cristo nós venceremos não somente a ansiedade, mas também outras doenças. Porque com Ele nós temos a certeza absoluta que Ele está conosco diante das batalhas. E além também dessa provisão nessas necessidades emocionais e físicas, nós também temos a provisão das necessidades espirituais. Bom, quando nós falamos de necessidade espiritual, a maior necessidade que todo ser humano precisa é a chamada de salvação. A salvação, ela é quando o indivíduo, ele encontra-se com Cristo, ele faz um elo com ele se aliança com Cristo. E a partir daquele momento, essa pessoa reconhece que o Senhor Jesus é o Senhor da sua vida. Quando a pessoa ela reconhece que Cristo é o único Salvador que pode levar ele além desse mundo para um mundo melhor da eternidade, então essa necessidade de salvação ela é suprida na vida da pessoa. E a partir do momento que ela aceita, ela entra ali para um elo com Cristo, ele faz aliança com Cristo, agora ele é necessário que ele venha ter essa comunhão com Deus, diariamente, mensalmente, anualmente. E essa necessidade, ela é cada dia, ela é diária, através de oração, de louvor, de buscas intensamente, de leitura da palavra de Deus. Por isso que nós temos que tomar essa decisão. Hoje nós somos crentes, amanhã temos que ser de novo, depois da manhã também, até
que Cristo volte. Nós sabemos que nós não estamos sozinhos nesse mundo. Quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo é Ele que nos ajuda, é Ele que nos guia, é Ele que nos faz entendermos a Bíblia. A nossa outra necessidade, também espiritual, além da salvação, além da presença de Deus e da direção, é a necessidade do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é Deus. Quando o Espírito Santo, ele habita dentro de nós evidenciamos. As nossas evidências, elas são demonstradas através do fruto. Ou seja, quando a pessoa se converte a Cristo, ela muda o seu caráter, ela muda o seu comportamento. Não tem como a pessoa que se tornou cristã viver igual era no passado. Se a pessoa era braba, ignorante, bruta, quando ela se torna uma cristã ou um cristão, ela agora se torna uma pessoa mansa, humilde. Quando a pessoa é soberba, muito soberba, e ela se converte a Cristo, ela agora se torna uma pessoa humilde. Quando a pessoa ela é uma pessoa que odeia o próximo, odeia os inimigos, não gosta de pessoas, quando ela se converte, ela começa a amar as pessoas. Então o Espírito Santo, ele é a evidência maior na vida do ser humano com os frutos. Quem era bravo, hoje é manso. Quem era guerra, hoje tem paz. E transmite essa paz. Então, o Espírito Santo, ele mostra, através dessa grande obra na vida da pessoa, que essa necessidade espiritual, ela é completada a partir do momento que a pessoa tem o Espírito Santo. O Espírito Santo vai saciar essas necessidades espirituais através dos frutos e também dos dons. Bom, então essa lição mostrou que nós temos um Deus que supre, através de Cristo, através do Espírito Santo, que supre as nossas necessidades físicas, como falamos, alimentação e vestuário, as necessidades emocionais, como cuidando da inquietação, cuidando da ansiedade, das depressões, e também das espirituais, nos mostrando que a necessidade da salvação, a necessidade de ter a comunhão com Deus e a presença e direção, e também a necessidade do Espírito Santo. Que Deus venha nos abençoar e que nós estejamos todos os dias tendo a certeza que o nosso Deus, ele é Deus de provisão. É Ele que provê o seu alimento. É Ele que provê a calmaria dentro de você. É o Espírito Santo que provê ali as suas necessidades espirituais. E você pode ter certeza que, tendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo junto conosco, nós venceremos e nós seremos supridos em todas as áreas da nossa vida. Que Deus venha te abençoar e que nós estejamos preparados para a próxima lição, onde nós estaremos falando sobre a promessa de uma vida abundante. Essa lição eu quero estar lendo juntamente com você. E eu tenho certeza que assim como nós fomos abençoados através dessa lição maravilhosa que foi sobre a provisão, assim também a lição 12 nos dará uma grande lição. Que Deus venha te abençoar e que eu desejo a você uma linda e uma oportunidade, a presença de Deus na sua vida e no seu lar, em toda a sua família. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus. Graças a Deus.